E aí, beleza? Bora trocar uma ideia sobre um bagulho que pega todo mundo, mesmo que a gente não admita, a tal da preguiça. Mas, ó, não tô falando daquela vontadezinha de ficar de boa no sofá maratonando série, não. A parada é mais embaixo, mais profunda, e quem sacou isso de um jeito genial foi um cara chamado Blaise Pascal, lá no século XVII. O maluco era um gênio da matemática, da física, mas também se ligava muito nas noias da alma humana. E para ele, a preguiça era tipo um veneno que a gente toma em pequenas doses diárias, um negócio que vai matando a nossa essência sem a gente nem perceber. Pensa comigo, o que é mais fácil? Acordar cedo, ir pro trampo, bater o cartão, resolver as pendências do dia, chegar em casa, fazer o jantar, ver um pouco de TV e capotar para começar tudo de novo no dia seguinte? Ou parar 5 minutos em silêncio absoluto e se perguntar, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô feliz de verdade? Qual é o meu propósito nessa doideira toda que a gente chama de existência? A maioria de nós, se for sincera, vai dizer que a primeira opção é moleza perto da segunda. E é aí que mora o perigo, segundo Pascal. A gente se acostumou a viver no piloto automático. A gente se enche de tarefas, de compromissos, de barulho, de notificações no celular, de social media, de tudo um pouco, para não ter que encarar o silêncio assustador da nossa própria mente. É como se a gente tivesse um monstro dentro de um quarto trancado, em vez de abrir a porta e encarar o bicho, a gente ficasse o dia inteiro arrastando móveis na frente da porta, fazendo o maior barulho possível para não ouvir o que ele tá gritando lá de dentro. Esse barulho, essa correria toda, é o que Pascal chamava de divertimento. Não no sentido de diversão, de lazer, mas no sentido de desvio. A gente se desvia de nós mesmos. O preguiçoso de verdade, na visão desse filósofo, não é o cara que não quer trabalhar. Pelo contrário, muitas vezes o cara mais viciado em trabalho, o workaholic, é o mais preguiçoso de todos. Ele usa o trabalho como a desculpa perfeita para não ter que pensar na vida. Ah, não tenho tempo para filosofia, para espiritualidade, para autoconhecimento. Tenho que entregar aquele relatório, fechar aquele negócio, bater aquela meta. É uma fuga, uma corrida desesperada para longe de si mesmo. É o cara que tem medo de descobrir que, talvez, a vida que ele construiu com tanto esforço não faz o menor sentido para ele. Que o carro importado, o apartamento bacana, o cargo de gerente, no fundo, não preenchem o buraco que ele sente no peito. E encarar isso, meu amigo, exige uma coragem que poucos têm. Exige a disposição para mudar tudo, para jogar pro alto o que não serve mais, para recomeçar. E isso dá um trabalho, uma preguiça. É muito mais confortável continuar na mesma, fingindo que tá tudo bem. Essa preguiça espiritual é uma anestesia que a gente se aplica. A gente preenche os dias com conversas que não levam a lugar nenhum, com fofoca sobre a vida alheia, com prazeres que duram 5 minutos e depois deixam um gosto de quero mais, de vazio. A gente bebe para esquecer, come para compensar, compra para se sentir importante. Tudo, absolutamente tudo, para evitar a pergunta que realmente importa: quem sou eu? Pascal era radical nisso. Ele dizia que essa recusa em olhar para dentro não era só um defeitinho de personalidade, era um pecado. Porque a vida, para ele, era um chamado. Um chamado pra gente ser mais, pra gente transcender, pra gente buscar algo maior do que a nossa vidinha medíocre e confortável. E quando a gente se recusa a ouvir esse chamado, a gente tá basicamente cuspindo no prato que a existência nos oferece. A gente tá trocando a chance de viver uma vida com significado, uma vida eterna no sentido de intensidade, por um punhado de moedas de conforto que não vão valer nada no final. A gente sempre pensa, depois eu penso nisso. Quando eu me aposentar, eu vou ler mais, vou viajar, vou me descobrir. Quando os filhos crescerem, eu vou ter tempo para mim. Quando eu quitar o apartamento, eu vou poder relaxar e pensar na vida. A gente joga pro futuro a responsabilidade que é nossa, agora. Mas o tempo, esse bicho traiçoeiro, não espera por ninguém. Ele vai passando, escorrendo pelos dedos como areia fina. E quando a gente finalmente acorda, quando a água bate na bunda e a gente percebe que não dá mais para adiar, muitas vezes já é tarde demais. A vida já foi. O corpo já não tem o mesmo vigor, a mente já não tem a mesma flexibilidade. E o que sobra é um eco, um vazio que nenhuma distração de última hora consegue preencher. É a famosa crise da meia-idade, a depressão do aposentado, o desespero de quem olha para trás e vê um deserto de dias iguais, de oportunidades perdidas, diz si. O mais doido é que essa preguiça é silenciosa. Ela não grita, não faz escândalo. A raiva queima, a gente explode.
A violência machuca, a gente vê o sangue. Mas a preguiça existencial? Ela é sutil. Ela vai se instalando devagarinho, dia após dia, como uma poeira fina que vai cobrindo todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos mais profundos, até sufocar qualquer vontade de ser diferente, de buscar a luz. Ela nos convence de que é assim mesmo, de que a vida é dura, de que não adianta sonhar. Ela nos transforma em zumbis. Zumbis bem-sucedidos, talvez. Zumbis que pagam as contas em dia, que têm um bom plano de saúde, que postam fotos felizes nas redes sociais. Mas zumbis. Corpos que andam, que falam, que trabalham, mas que por dentro estão mortos. Almas que pararam de respirar. Para Pascal, o ser humano de verdade, o cara que tá vivo na potência máxima, é aquele que não tem medo da verdade. É o cara que tem a coragem de se olhar no espelho e perguntar: é isso mesmo? Eu tô sendo a melhor versão de mim mesmo ou só tô me enganando? É o cara que encara a própria sombra, os próprios medos, as próprias falhas. É o cara que sabe que a vida é um constante processo de construção e desconstrução. E a preguiça, essa doença que parece tão inofensiva, tão confortável, é justamente o que nos impede de viver essa aventura. Ela é a força que nos puxa para baixo, pro sofá, pra mediocridade. É a voz que sussurra no nosso ouvido: fica quieto. Não mexe com isso. É perigoso. É melhor deixar como está. Imagina só que triste chegar no final da sua jornada, no leito de morte, e olhar para trás e perceber que você passou a vida inteira na sala de espera. Que você estava tão ocupado arrumando a mala, checando o passaporte, lendo o guia de viagem, que você esqueceu de embarcar. Você nunca viveu de verdade. Você só se preparou para viver. E agora, o trem já partiu. Não tem destino mais melancólico do que esse. É a falência total da alma. E tudo por causa de uma preguiça disfarçada de prudência, de responsabilidade, de vida adulta. A gente vive numa sociedade que glorifica o estar ocupado. Se você não tá correndo, se você não tá estressado, se você não tá com a agenda lotada, parece que você não é ninguém. E aí, tudo bem, tudo corrido. Virou um sinônimo de status. Mas corrido para onde? A gente tá correndo em círculos dentro da nossa própria gaiola dourada. A gente se orgulha de não ter tempo para nada, como se isso fosse uma virtude. Mas não ter tempo para pensar, para sentir, para se conectar consigo mesmo e com os outros de uma forma mais profunda, é a maior das pobrezas. É a falência da nossa humanidade. Esse treino não acontece em grandes eventos, mas nas pequenas misérias do dia a dia. A fila do supermercado, a internet lenta, o vizinho barulhento, a resposta que não vem. Esses são os seus ginásios. Cada pequena irritação é uma oportunidade de subir na torre e praticar a observação. Cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece a sua posição de mestre de si mesmo. No fim, a escolha que Schopenhauer apresenta é brutalmente simples. Ou você continua sendo um escravo que confunde o barulho das próprias correntes com uma canção de poder, ou você inicia o trabalho árduo e solitário de se libertar, encontrando força não na explosão que te enfraquece, mas no silêncio da sua própria e inabalável paz.